O V2 foi o primeiro míssil balístico guiado de longo alcance do mundo, mais rápido que o 4 vezes a velocidade do som. Alcançava até o espaço antes de descer sobre o alvo, e se tornou o primeiro objeto fabricado pelo homem a deixar a atmosfera, atingindo 205 km acima da Terra. Considerada revolucionária, não tinha equivalente na época. Este vídeo explora seu potencial real de alterar o rumo da guerra. Apresentamos o modelo operacional básico do foguete V2. A V2 era um foguete de um único estágio, movido a combustível líquido, com um sistema sofisticado de controle. Tinha 14 metros de comprimento, corpo de 1,65 metro de diâmetro e envergadura de 3,56 metros. O corpo era feito de chapas finas de aço enroladas em torno de uma estrutura resistente de aço. Componentes eram fixados por soldas e rebites. Carregada com combustível, pesava 12.500 kg. A arma possuía 4 partes principais: ogiva, seção de equipamentos, seção central e parte traseira. A ogiva ficava na ponta, armazenando explosivos e detonadores. 3 detonadores estavam instalados, um de contato e 2 inerciais, sendo um próximo à base da carga. Qualquer um podia ativar a explosão. Dentro, havia 910 kg de amatol, mistura de TNT e nitrato de amônio menos potente que TNT puro, mas mais econômica e resistente ao calor. Na seção de equipamentos ficavam sistemas de orientação e controle, incluindo 2 giroscópios elétricos responsáveis por estabilidade, computador analógico conectado às superfícies de controle, além de baterias e painel elétrico principal. Havia também reservatórios de ar comprimido para manter pressão no tanque de combustível localizado abaixo. A maior parte era central, contendo 2 tanques de liga leve de alumínio e magnésio. O maior armazenava combustível, enquanto o menor continha oxigênio líquido criogênico. Ambos eram isolados com lã de vidro e sustentados por apoios de madeira, contra as fortes acelerações. A parte inferior abrigava o motor, turbobomba, tubulação e bocal de propulsão. 4 grandes aletas estabilizadoras projetavam-se da região traseira, cada uma equipada com superfícies de controle internas e externas, geridas pelo computador analógico. O motor precisava ser poderoso para transportar uma ogiva de 1.000 kg a 320 km de distância. Produzia 25 toneladas de empuxo por mais de 1 minuto, consumindo muito combustível sob alta pressão. Os engenheiros alemães desenvolveram câmara de combustão e bomba, otimizadas para enfrentar o desafio. A câmara era o núcleo do motor, construída com paredes duplas de aço moldado. Tubos de combustível atravessavam as paredes até os injetores. O combustível absorvia calor das paredes, ajudando a resfriar a câmara, enquanto aquecia o próprio combustível. A cabeça de injeção tinha 18 câmaras menores, organizadas em círculos concêntricos, cada uma com um injetor central de oxigênio líquido, cercado por fileiras de injetores de combustível e orifícios ligados às paredes duplas da câmara. O combustível evaporado oferecia proteção contra altas temperaturas. Além disso, 4 fileiras de furos adicionais forneciam blindagem extra contra gases quentes. Quando o excesso de combustível causava risco de pressão nas paredes, válvulas liberavam a sobrepressão para evitar explosões. A alimentação de combustível em alta pressão era garantida por uma turbobomba especial. Funcionava como uma turbina a vapor, sugando combustível e oxigênio dos tanques e direcionando-os para a câmara via válvulas distintas. O oxigênio fluía diretamente para as câmaras menores por 18 tubos, enquanto o combustível passava por 2 tubos principais que se dividiam em 6 secundários antes de chegar ao coletor de entrada da parede dupla da câmara. O vapor, necessário para acionar a turbobomba, vinha de um gerador, conectado ao sistema por meio de 4 grandes parafusos. O motor utilizava uma mistura de álcool e água como combustível e oxigênio líquido como oxidante. O combustível principal, chamado basestoff, era composto por 75% do etanol e 25% de água, ocupando um tanque com capacidade para 3.710 kg. Abaixo dele estava o tanque de Istoff, contendo 4.900 kg de oxigênio líquido, que precisava ser continuamente reabastecido devido à rápida evaporação. A V2 também carregava 175 kg de T-Stoff, uma mistura de peróxido de hidrogênio e água, e 22 kg de Z-Stoff, solução de permanganato de sódio e água. O T-Stoff combinado ao Z-Stoff gerava oxigênio e vapor para alimentar a turbobomba, de 580 cavalos. Finalmente, o P-Stoff, representando ar comprimido e nitrogênio, era usado para preencher reservatórios específicos que ativavam componentes diversos e mantinham a pressão no tanque de combustível. Combustível só era carregado
Depois de posicionar o foguete no local de lançamento, os mísseis V2 ficavam armazenados em bunkers protegidos, sem ogivas instaladas, e transportados aos pontos de lançamento por uma carreta especial chamada Mailer, geralmente puxada por um trator Anomag SS-100. A Mailer Wagen permitia mover o foguete e posicioná-lo verticalmente sobre a plataforma de lançamento. Uma vez no lugar, a V2 era colocada na Ambitious Platform, uma estrutura robusta de aço pesando 1.632 kg. Possuía 4 pés ajustáveis, para estabilização em terrenos irregulares, e um suporte com anel rotativo e calços para manter a V2 na vertical. No centro, havia um defletor em forma de pirâmide com ponta de aço temperado, resistente ao calor e força gerada pela decolagem. Sua forma dispersava os gases laterais, evitando desequilíbrios. Após instalar o foguete, ela era girado 90 graus à esquerda, usando o anel rotativo. Com o braço elevador ainda levantado, plataformas retráteis eram abertas para preparar o míssil. Localizar alvos a 320 km exigia técnicas avançadas, utilizando mapas especiais e triangulação precisa. Em seguida, a V2 era abastecida. Antes do enchimento, os tanques eram purgados com nitrogênio comprimido para verificar vazamentos. Primeiro o tanque de combustível era preenchido, depois o de oxigênio líquido e, por fim, recipientes auxiliares para o gerador de vapor e pequenos tanques de nitrogênio. Enquanto permanecia na plataforma, energia externa era fornecida à V2. Após o abastecimento, a equipe confirmava sua posição vertical e orientação corretas. As escotilhas eram fechadas, o braço elevador abaixado e a Mailer Wagen retirada. A equipe conectava o ignitor elétrico à câmara de combustão e avisava que o foguete estava pronto para lançamento. O comandante ordenava a evacuação total antes de iniciar o procedimento no veículo de comando. Dentro da V2, tudo estava preparado. Nitrogênio pressurizado impulsionava peróxido de hidrogênio e permanganato de sódio ao gerador de vapor, onde reagiam produzindo vapor de alta pressão. Este acionava a turbina da bomba, girando a 3.800 RPM cada segundo. A bomba enviava 72 kg de oxigênio líquido a 17,5 bar para a câmara, além de 58 kg de combustível a 23 bar. Dentro, a mistura era inflamada a 2.500 graus Celsius a 15 bar. A sequência inicial não gerava força suficiente para lançamento, servindo apenas para indicar funcionamento correto. Se tudo estivesse bem, a turbina aumentava para 5.000 RPM, produzindo empuxo de 25 toneladas métricas. Cabos elétricos desconectavam-se automaticamente, e o fogo partial combustível durava no máximo 70 segundos, produzindo empuxo máximo de 29 toneladas e velocidade impressionante de 5.761 km por hora, quase 5 vezes a do som. Durante a ascensão, era guiada por 4 superfícies aerodinâmicas externas e 4 internas nos jatos. As externas eram convencionais, ligadas às aletas, enquanto as internas, feitas de grafite devido ao calor intenso dos gases, ficavam dentro do fluxo de escape. Após decolar, subia verticalmente até ganhar velocidade suficiente para a eficiência das superfícies aerodinâmicas junto às de jato. Após 5 segundos, o motor inclinava o giroscópio vertical, sinalizando as superfícies de jato inclinar gradualmente a proa para baixo. 25 segundos após o lançamento, cruzava a barreira do som. Aos 54 segundos, o ângulo de inclinação atingia 49 graus, ponto em que as superfícies aerodinâmicas já agiam sozinhas. Outro giroscópio controlava a rotação horizontal e mantinha a trajetória, primeiro com superfícies de jato de grafite, depois com ambas. Caso detectasse desvio, enviava sinais ao computador analógico MISCAE, que calculava correções e ajustava superfícies externas e internas. Para seguir a trajetória planejada, desligar o motor no momento certo era crucial. O dispositivo responsável, chamado PGA, monitorava a velocidade. Ao alcançar o valor correspondente ao alcance desejado, emitia sinal para interromper o motor. Sem motor, a V2 seguia a trajetória balística como um projétil de artilharia, dependendo apenas das superfícies aerodinâmicas. Nesse ponto, o ângulo de elevação era de cerca de 40 a 45 graus. Apesar de sofisticado, o sistema de orientação não era preciso. A margem de erro variava entre 7 e 17 km na máxima distância, limitando seu uso a áreas urbanas amplas. Como Londres, a partir de setembro de 1944, esses mísseis começaram a atingir Londres. O impacto era devastador. Pareciam surgir do nada. Primeiro houve uma explosão ensurdecedora, seguida por nuvens de destroços.
O rugido da chegada só era percebido após a detonação. A violenta onda sísmica podia ser sentida a quase 1 quilômetro após a guerra. Engenheiros americanos, britânicos e soviéticos demonstraram grande interesse no programa V2, motivados pelas inovações introduzidas em engenharia de foguetes. Embora concebida de forma revolucionária, a V2 não foi tão eficaz quanto esperado pelos líderes nazistas, e não mudou o curso do conflito. Era cara demais, custando cerca de $1 milhão modernos por unidade. 20 vezes mais que o V1, se tivesse sido introduzida 2 anos antes, poderia ter sido usada contra portos britânicos, para retardar planos de invasão. Disponível apenas no outono de 1944, era tarde demais. Ainda assim, seu legado foi imenso, influenciando projetos de foguetes por décadas. Sergei Korolev, engenheiro-chefe soviético, aproveitou elementos para desenvolver o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Nos Estados Unidos da América, Wernher von Braun, figura central do V2, liderou o programa espacial americano. Fundamental para o pouso lunar em 1969, além do V2, existiu o menos conhecido canhão V3 de Londres. Analisar uma máquina tão complexa exigiu muito esforço, e detalhes foram omitidos.